um nome que atravessou os séculos como sinônimo de loucura, crueldade e caos. Um imperador que ascendeu ao trono mais poderoso do mundo antigo, envolto em intrigas, traições e sangue. Filho adotivo de um dos mais notórios imperadores da história, Nero começou como promessa e terminou como tragédia. Mas, será que tudo o que contam é verdade? Ou existe uma história mais complexa por trás dos incêndios, assassinatos e orgias imperiais? Neste vídeo, vamos mergulhar em todos os detalhes da vida do imperador Nero. Do nascimento em uma linhagem marcada pela ambição, a ascensão ao trono através de jogos políticos passando pelas batalhas internas e externas, os romances ardentes e os assassinatos que marcaram sua trajetória. E claro, sua morte dramática, digna de um verdadeiro imperador trágico. Prepare-se para conhecer um dos personagens mais polêmicos da Roma Antiga, em um roteiro que vai te prender até o último segundo. Nero nasceu em 15 de dezembro do ano 37 d.C., em Antium, atual cidade de Anzio, na Itália. Seu nome de nascimento era Lucius Domitius Aenobarbus. Ele era filho de Gnaeus Domitius Aenobarbus, um senador arrogante e violento, e Agrippina, a jovem, uma das mulheres mais ambiciosas da história de Roma. Agrippina era irmã do imperador Calígula e descendente direta de Augusto, o primeiro imperador romano. Desde o nascimento, Nero estava ligado ao poder. Seu pai morreu quando ele ainda era criança, deixando Agrippina livre para manipular seu destino. Ela se casou com o imperador Cláudio, seu próprio tio, e conseguiu que ele adotasse Nero como filho legítimo. Isso fez de Nero o herdeiro direto do trono imperial, superando até mesmo o filho biológico de Cláudio, Britânico. Ainda jovem, Nero foi educado pelo filósofo Sêneca, que tentou moldar o garoto como um governante sábio e virtuoso. Mas, nem mesmo o estoicismo de Sêneca seria capaz de conter as sombras que já cresciam dentro do futuro imperador. Nero. Aos 16 anos, Nero se tornou imperador de Roma. Isso aconteceu após a morte súbita e suspeita de Cláudio, em 54 d.C. Muitos historiadores acreditam que Agrippina tenha envenenado o marido para garantir o trono ao filho. Nero assumiu o poder como o mais jovem imperador da história de Roma até então. Nos primeiros anos, governou sob forte influência da mãe, de Sêneca, e de Burro, o comandante da guarda pretoriana. Esse período ficou conhecido como o Bom Governo de Nero. Ele reduziu impostos, proibiu execuções secretas e até incentivou as artes. Mas o jovem imperador começava a mostrar sinais de inquietação. Ele odiava ser manipulado, principalmente pela própria mãe. E quando Agrippina tentou forçar Nero a dividir o poder com o Britânico, ele reagiu com brutalidade. Em um jantar, Britânico foi envenenado diante de todos. O caminho estava agora completamente livre para Nero reinar sozinho. Esse assassinato marcou o fim da influência direta de Agrippina, mas ela ainda não sabia que também estava com os dias contados. Agrippina era ambiciosa, controladora e manipuladora, mas também era mãe. Ainda assim, para Nero, ela se tornou uma ameaça ao seu domínio. A relação entre os dois se deteriorou até atingir um ponto sem retorno. Após várias tentativas de assassinato mal-sucedidas, incluindo uma bizarra tentativa de afogamento com um barco que desabava no mar, Nero finalmente ordenou a execução direta de Agrippina. O crime chocou Roma. Um imperador matando a própria mãe não era apenas um ato de crueldade, mas um tabu absoluto, mesmo para os padrões romanos. A partir daí, Nero rompeu com seus conselheiros mais moderados e mergulhou em um estilo de vida cada vez mais excêntrico e descontrolado. O menino tímido moldado por Sêneca dava lugar ao imperador artista, obcecado por fama, sensualidade e poder absoluto. O Senado temia, os patrícios cochichavam e o povo começava a desconfiar do filho da loba. Nero teve diversas amantes, mas poucos relacionamentos marcaram tanto sua vida quanto os que ele teve com Poppaea Sabina e Sabina Messalina. Sua primeira esposa, Otávia, filha de Cláudio, era odiada por Nero. Ele a exilou e depois mandou matá-la, acusando-a de adultério sem provas. Isso abriu caminho para o casamento com Poppaea, uma mulher belíssima, inteligente e manipuladora.
Mas o relacionamento deles também foi trágico. Em um acesso de fúria, Nero matou Popéia com um chute no ventre enquanto ela estava grávida. Anos depois, obcecado por sua beleza, ele chegou a casar-se com um jovem chamado Esporos, que se parecia fisicamente com Popéia, após castrá-lo e vesti-lo como mulher. Esses episódios não eram apenas escândalos palacianos, eram reflexos de uma mente cada vez mais instável, mergulhada em delírios de poder e depravados desejos. Para Nero, amor e controle andavam lado a lado, e quem ousasse resistir não sobrevivia. Apesar da fama de hedonista, Nero enfrentou momentos de tensão militar durante seu reinado. Um dos maiores conflitos foi a revolta da Grã-Bretanha, liderada por Boudica, rainha dos Essenos. Em 60 d.C., os romanos foram pegos de surpresa por um levante brutal. Cidades foram queimadas, cidadãos massacrados e as legiões humilhadas. Roma tremeu. Mas Nero reagiu rápido. Enviou o general Suetônio Paulino para conter a rebelião com mão de ferro. Após combates sangrentos, os romanos retomaram o controle, e Boudica se suicidou para evitar a captura. Outro grande desafio foi no Oriente, contra o Império Parta. A Guerra Armênia se estendeu por anos e terminou com um tratado que, apesar de diplomático, foi apresentado por Nero como vitória. Ele usou o evento para promover sua imagem pública, organizando celebrações e reforçando sua imagem de imperador guerreiro. Mas a verdade é que, nos bastidores, quem sustentava o império eram os generais e governadores. Nero estava cada vez mais distante do campo de batalha e cada vez mais mergulhado em seus próprios espetáculos. Em julho de 64 d.C., Roma ardeu em chamas por 9 dias. O incêndio destruiu boa parte da cidade, deixando milhares de desabrigados. Enquanto a população assistia à tragédia, rumores começaram a circular. Teria sido Nero o responsável? Diziam que ele assistia ao fogo tocando lira, vestido como um ator grego, enquanto cantava sobre a destruição de Troia. A imagem ficou marcada na história, mas os relatos são controversos. O que se sabe com certeza é que, após o incêndio, Nero construiu sua suntuosa Domus Aurea, a Casa Dourada, bem no terreno devastado. Um palácio gigantesco com salões giratórios, lagos artificiais e salões cobertos de ouro. Para abafar os boatos e desviar a fúria popular, Nero apontou um novo inimigo: os cristãos. Pela primeira vez na história, eles foram perseguidos oficialmente pelo Império. Foram torturados, crucificados e queimados vivos, transformando-se em mártires. Com isso, Nero selava sua reputação como um dos imperadores mais cruéis e impiedosos da história romana. À medida que o comportamento de Nero se tornava mais errático, o império começava a se desintegrar por dentro. O Senado já não o respeitava, os aristocratas o temiam, e os generais, longe de Roma, cogitavam tirá-lo do poder. Em 65 d.C., foi descoberta a conspiração de Pisão, uma trama que incluía senadores, cavaleiros e até poetas, todos unidos pelo desejo de eliminar Nero. O plano foi descoberto e reprimido com extrema violência. Centenas de pessoas foram executadas ou forçadas a cometer suicídio, entre elas o filósofo Sêneca, seu antigo tutor. Essa foi uma das fases mais sombrias do governo de Nero, onde o terror substituiu a diplomacia. Nero já não governava com conselhos, ele governava com medo. Cada olhada atravessada, cada sussurro nos corredores do palácio podia significar traição, e o imperador, paranoico, reagia com punho de ferro. Mas mesmo com o terror instaurado, a insatisfação se espalhava como fogo, e logo, o império não aguentaria mais. No ano de 68 d.C., o governador da Gália, Caio Júlio Vindex, se rebelou abertamente contra Nero, acusando-o de tirania. O levante ganhou força e apoio de outros generais e províncias. Galba, governador da Espanha, declarou-se imperador com o apoio do Senado. Era o início do fim. Nero ainda tentou resistir, oferecendo recompensas aos soldados para manter sua lealdade, mas já era tarde. O exército o abandonou, os aliados se calaram e o Senado declarou Nero inimigo público de Roma. Isolado, desesperado e traído por todos à sua volta, Nero fugiu de Roma. Durante sua fuga, ouviu boatos de que seria arrastado pelas ruas e espancado até a morte. Em sua última noite, refugiado em uma vila nos arredores de Roma, ele chorou,
Disse que o mundo estava perdendo um grande artista e tirou a própria vida. Com a ajuda de um escravo, Nero cravou uma adaga em sua garganta. Suas últimas palavras teriam sido: "Qual artista morre comigo?" Assim terminava a Era de Nero, o último imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Após sua morte, Roma mergulhou em um período de caos conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. A imagem de Nero foi destruída oficialmente, mas sua figura nunca desapareceu. Pelo contrário, com o tempo, surgiram rumores de que ele havia sobrevivido e retornaria. 3 falsos Neros chegaram a aparecer, tentando usar sua identidade para tomar o poder. E mesmo entre o povo mais simples, Nero era lembrado com nostalgia. Alguns diziam que ele havia construído grandes teatros, promovido jogos e reduzido impostos. Outros o viam como um libertador dos escravos e inimigo dos corruptos. Historiadores modernos ainda debatem até onde vai a verdade e onde começa a lenda. Foi Nero um monstro sem alma ou uma vítima de sua própria criação? Um jovem imperador moldado por uma mãe dominadora? Um povo exigente e um império impossível de controlar? De uma coisa não há dúvida: Nero continua sendo um dos personagens mais fascinantes da história. Um símbolo eterno do poder que corrompe, da arte que enlouquece e do fogo que consome tudo.